Olá, aqui é o Cláudio Zunino e nesse vídeo eu vou falar sobre o consultório médico. E esse é o tipo de estabelecimento da área da saúde mais simples de se projetar e de aprovar na vigilância sanitária. Esse é um estabelecimento de baixa complexidade, de atendimento primário da rede de atenção básica de saúde. Ele possui uma estrutura bastante simples, atende pacientes de forma eletiva, ou seja, com consultas previamente agendadas. E são através dos consultórios que arquitetos e arquitetas começam a desenvolver projetos nessa área. É através desses estabelecimentos que esses profissionais começam a ter os primeiros entendimentos de como que a área da saúde funciona. Então, bora lá, vamos começar a nossa aula sobre consultórios. Bem, digamos que os consultórios eles podem estar organizados nos estabelecimentos através de duas formas. A primeira seria da forma individual, né, ou os consultórios individuais, ou também da forma agrupada. O consultório individual, como o próprio nome diz, é aquele estabelecimento que possui apenas um consultório. Tá? Geralmente é um estabelecimento bem pequeno, porque além do consultório, ele possui ali uma pequena sala de espera, uma recepção, que geralmente tem apenas uma recepcionista. Dependendo da especialidade, pode ser que tenha ali uma salinha de pequenos procedimentos, alguns ambientes de apoio, e é só isso. Então, é um espaço bem pequeno. Bem, e os consultórios agrupados, então é aquele estabelecimento que tem 2, 3, 4 consultórios. Muitas vezes eles possuem especialidades afins e acabam compartilhando ali a mesma sala de espera, a mesma recepção. Então possui uma estrutura um pouco maior. E esses estabelecimentos, eles acabam estando localizados em edifícios comerciais, uma grande maioria de consultórios acaba se encontrando nesse tipo de edificação. Em residências, isso também tem bastante, residências que são locadas para a implantação de consultórios, logicamente com alvará da vigilância sanitária, da própria prefeitura. Então, esse tipo de estabelecimento, ele funciona de uma forma mais autônoma. Mas também nós encontramos os consultórios, seja da forma individual principalmente, nas clínicas, nos hospitais, nas UPAs, nas UBSs. Então, as próprias clínicas, que é uma edificação um pouco mais robusta, que atende aí até uma média complexidade, pode ter uma grande quantidade de consultórios. E fora os consultórios, aí ela tem uma outra estrutura de apoio, seja de serviços de diagnóstico, serviços de terapia. Tem clínicas que podem ter ali um pequeno pronto atendimento. Então é uma estrutura mais robusta, que não é o objetivo desse vídeo falar a respeito das clínicas, mas nesses estabelecimentos se concentram também uma grande quantidade de consultórios. E também nós temos atualmente a modalidade de consulta online. Estava na hora desse tipo de atividade ser regulamentada. Então, em função do Covid, ou graças ao Covid, de certa forma, a parte de telemedicina acabou se tornando realidade. Isso é excelente para muitas localidades onde é difícil também o deslocamento do paciente ou de ter acesso ao médico. A telemedicina é uma excelente opção. Então vamos ver algumas atividades que são realizadas nos consultórios. Bem, primeiramente, realizar consultas e examinar o paciente. Bem, isso é algo óbvio, gente? Mas nem sempre acontece, digamos, da forma mais adequada possível. Ponto. Vamos parar esse assunto, vamos deixar esse assunto quieto, digamos assim. Bem, solicitar e analisar exames.
Então, durante a consulta do paciente, ele pode, né, acabar solicitando algum exame. Na consulta de retorno, né, geralmente o médico analisa o exame, acaba prescrevendo também alguma receita para o paciente, seja no retorno, seja, né, na primeira consulta realizada durante, né, o exame nesse paciente. Também acaba acontecendo um encaminhamento do paciente, seja para um outro profissional, para ele procurar uma outra especialidade, ou para que o paciente seja encaminhado a algum outro serviço de referência, né, para que seja realizado um determinado procedimento. E também, né, alguns consultórios acabam realizando pequenos procedimentos, desde que esses procedimentos acabam acontecendo com anestesia local, né, sem acontecer a sedação do paciente. Então essas são algumas atividades que é importante que você tenha esse entendimento, porque acaba ajudando, né, no momento de você projetar ali o espaço do consultório. Beleza? E os consultórios nós podemos, digamos, classificá-los em dois grupos. Os consultórios diferenciados e os consultórios indiferenciados. Os consultórios diferenciados são aqueles que, digamos, possuem a necessidade de alguma infraestrutura específica, algum equipamento especial ali para realizar o exame ou o procedimento, ou também que necessitam de uma instalação sanitária anexa. Então, como exemplo de consultórios diferenciados, consultório de ginecologia, odontologia, oftalmo, otorrino, proctologia, dermatologia, né, dependendo do consultório de dermatologia, possa até nem ser diferenciado, consultório de fisioterapia. E os consultórios indiferenciados são aqueles consultórios, digamos, tradicionais, né, que não necessitam de nada em especial, de nenhuma infraestrutura, né, nem sanitário em anexo para o seu funcionamento, para o atendimento adequado ao paciente. Então, seria o consultório geral adultos, pediátrico, consultório de cardiologia, de ortopedia, que dependendo também o tipo desse consultório, de que forma que ele estiver caracterizado, se ele precisar de algum equipamento específico ali dentro, ele acaba vindo para cá como consultório diferenciado. É o consultório de nutrição, de psicologia, mas o importante é você entender o conceito. Né? Precisou de alguma infraestrutura específica, né, o sanitário e anexo, ele é consultório diferenciado, ok? Bem, agora sim, qual é a infraestrutura física necessária para os consultórios? Isso, assim, acaba variando muito de especialidade para especialidade, tá? E também, digamos, do porte, né, do consultório. Se tem um estabelecimento com vários consultórios agrupados, ou é apenas um consultório individual. Mas vamos dar uma olhada nessa infraestrutura e, conforme você for projetar o consultório, você vai consultar a legislação, né, e você também vai ter que usar um pouco o bom senso, um pouco o seu feeling ali na hora de projetar, e também de argumentar com a própria vigilância sanitária a necessidade ou não, né, de algum ambiente específico. Tá, gente? Assim, uma coisa que é bom que vocês entendam, nessa área da saúde, né, mesmo que possui uma legislação, no caso a RDC 50, que é uma legislação, digamos, um pouco confusa, para uns um pouco complexa, né, cheio de tabelas e tal, não quer dizer que projetar nessa área seja algo engessado. O que você precisa fazer? É conhecer o que pede a legislação, entender o que é realizado dentro do espaço físico, quais são as atividades, e você tendo esse entendimento, fica mais fácil de você conversar com a vigilância sanitária, né, e argumentar a forma que você acabou dimensionando o seu espaço físico. Então, assim, a infraestrutura física, ela acaba atendendo os parâmetros da RDC 50. Agora, dependendo de alguma especialidade, pode ser que no seu estado tenha alguma portaria específica que você também tenha que seguir. Tá? Então, é sempre bom que você consulte
né, a vigilância sanitária do seu estado para saber se uma determinada especialidade que você está projetando não tem nenhuma portaria específica, principalmente a parte também de odontologia. Bem, mas vamos lá. Assim, de uma forma geral, tá? Não quer dizer que todos os consultórios têm que ter esses ambientes. Então, eu estou dando um panorama mais amplo para você e, conforme eu falei, vai depender muito de como que vai estar configurada a sua unidade. Vamos lá. Algumas coisas são básicas, né? Que vai ter em qualquer consultório. Sala de espera de pacientes e sanitários públicos para atender essa sala de espera. Bem, a sala de espera é um ambiente obrigatório, né? Você vai ter que ter, né, uma sala no seu consultório, claro que compatível com a demanda de atendimentos. A questão dos sanitários públicos, eles podem estar em loco, né, anexo ali à sala de espera, ou também podem ser sanitários públicos, digamos, compartilhado no pavimento. Então, tem vários edifícios comerciais que têm as áreas para os consultórios e depois tem uma área comum, né, no caso, para os sanitários públicos. O importante é sempre que você esteja atento à questão da acessibilidade. Tá? Então, sanitários públicos, masculino e feminino, mas também tem que ter o sanitário, né, que é o sanitário PNE, sanitário com acessibilidade. Tá? E não é só o sanitário, a própria clínica, né, que você vai projetar, ou o consultório que você vai projetar, você também já tem que pensar na própria acessibilidade. E na própria sala de espera vai ter ali a recepção com a área de registro e a marcação de consultas. Então esses três ambientes aqui são ambientes básicos, sendo que os sanitários eles podem estar anexo à sala de espera ou não. Ok? Bem, depois se tem o consultório. Né? Esse ambiente, né, ele é obrigatório, né? Sala de procedimentos e exames. O que acontece? Dependendo a especialidade e o porte, né, do estabelecimento, se é um consultório individual, um consultório agrupado, pode ser que se tenha necessidade de ter uma sala para realizar esses pequenos procedimentos. Então se tem essa sala ou para realização de algum exame. Então você vai ter esses ambientes complementares. Por isso que eu digo, vai depender da especialidade que você vai projetar. Sanitários para funcionários. Tá? Então, claro, se for um estabelecimento individual, né, você vai ter ali um sanitário só, já atende ali a necessidade do estabelecimento, não precisa nem botar masculino e feminino. Mas se já for um estabelecimento com consultórios agrupados, aí sim, você vai ter que ter um sanitário de funcionários masculino e feminino. O DML, tá? Então o DML também é básico, você tem que ter, seja no individual, como também no agrupado. Assim, a sala de utilidades. O que acontece? Essa sala de utilidades ela consta na RDC 50. Na RDC 50, você vai encontrar a parte de consultórios na primeira tabela da RDC 50. Tá? Aí se você olhar nos ambientes de apoio, você vai encontrar vários desses ambientes que eu estou colocando aqui, inclusive a sala de utilidades. Mas o que acontece? Assim, a sala de utilidades é um ambiente que tem que ter uma área mínima de 6 metros quadrados, onde é armazenado os resíduos que são gerados na unidade, também é armazenada, digamos, a roupa suja, e também possui uma pia de despejo, né, para, enfim, caso aconteça alguma secreção de paciente, algum líquido, né, pastoso, algum líquido não, né, alguma secreção pastosa ou líquida do paciente possa ser despejado na sala de utilidades. Mas, assim, não é muito a realidade dessa parte de consultórios, sabe? Então, o analista da vigilância, muitas vezes, ele vai seguir o que está na RDC, está como obrigatório, não, isso aqui faz parte de, né, a parte dos consultórios faz parte do ambulatório da RDC 50, você tem que colocar. Mas daí não, aí você vai ter que argumentar com ele, né, que talvez não tenha necessidade de ter uma sala de utilidades. Por quê? Né? Primeiro, os resíduos, eles podem estar armazenados, eles podem estar compartilhados em um ambiente, digamos, no próprio pavimento, onde se tem vários consultórios. Pode ter uma área ali, um depósito de resíduos.
tranquilo. Ou você pode criar um outro espaço interno para armazenar, né, os resíduos que são gerados nos consultórios. A questão do armazenamento de roupa suja, geralmente nesses consultórios o material é todo descartável. Dificilmente você vai encontrar algum material que precisa ser encaminhado para a lavanderia nos consultórios. Eu não estou falando em clínica, tá? Falando em consultórios. Então, não vai precisar de um espaço para guardar a roupa suja. Lembrando que nesse caso você vai ter uma geração maior de material descartável, então tem que ter um ambiente para armazenar esses resíduos sólidos gerados. E a questão de secreção de paciente, gente, isso aí não acontece, né, nos consultórios, não é o caso, sabe? São estabelecimentos aí de baixa complexidade. Então é uma questão de você justificar com a vigilância sanitária. Copa de funcionários, dependendo do porte desses consultórios, é interessante, né, ter uma copa ali para que os funcionários possam fazer, né, um lanche ou até fazer a própria refeição durante o dia. A questão da CME simplificada, o que acontece? Algumas especialidades podem realizar procedimentos, né, no estabelecimento e vão precisar de materiais esterilizados, a própria odontologia, né, então você vai precisar de uma CME simplificada, né, uma CME classe 1. Então essa CME ela pode ser numa sala única, né, apenas com fluxos unidirecionais através de uma barreira técnica, ou pode ser através de duas salas, né, uma área suja e uma área limpa. Ou terceirizar também esse serviço. E depois uma pequena sala administrativa, dependendo do porte também do estabelecimento. Mas obrigatório por legislação, né, sala de espera, sanitários, área de registro, você vai ter o consultório, sanitários para funcionários e DML. Né? A sala de utilidade está como obrigatório na RDC 50, mas você acaba justificando com a vigilância, né, e fazendo da forma que eu comentei com você. Ok? Bem, segundo a RDC 50, o que acontece? Consultórios de odontologia e as salas de exames têm que ter uma área mínima de 9 metros quadrados e os consultórios 7,5 metros quadrados. Apesar que é bem pequenininho, tá? Um consultório de 7,5 metros quadrados você vai ver que é um consultório bem apertado. E o que eu fiz? Eu coloquei para você um desenho esquemático, né, de um consultório padrão. Só para você entender um pouquinho melhor. Então, geralmente no consultório, né, se tem uma mesa de atendimento, né, onde você vai conversar com o médico, você vai fazer anamnese, né? Então, cadeira do médico, duas cadeiras, né, para o acompanhante e para o paciente. Quando possível, particularmente é interessante você deixar a área de exame num espaço mais reservado, você pode colocar uma divisória, então aqui fica a parte mais de atendimento, e a parte, digamos, dos fundos, você vai ter uma maca, você vai ter um balcão de apoio, alguma coisa assim, uma bancada com um lavatório, né? Então, obrigatoriamente você precisa ter um lavatório dentro do consultório. A porta de entrada, assim, no mínimo 80 centímetros, mas eu até sugiro que tenha a porta de 1 metro, né, para facilitar o acesso do paciente, que daqui a pouco pode ser um paciente cadeirante, né, um paciente obeso. Então a porta de 1 metro, ela facilita mais esse acesso. E a RDC 50, ela determina como largura mínima para os consultórios 2,20 metros. Bem, então essas são as informações que eu tenho para passar para você em relação aos consultórios, para que você possa projetar esse tipo de edificação, né, com uma maior assertividade possível. Então, gostou desse conteúdo que eu trouxe para você? Então vai lá, deixa um like nesse vídeo e compartilha com seus colegas que também gostariam de ter acesso a esse tipo de informação. E se você deseja obter mais informações de uma forma totalmente gratuita relacionada à área da saúde, eu te convido a conhecer o meu canal do Telegram. Tá? O link está aqui na descrição desse vídeo. Bem, então seria isso. Eu agradeço a sua presença até o momento e a gente se vê no decorrer dos próximos vídeos.
Um grande abraço e até mais.